O tema da live de hoje é 5 regras para ter sucesso financeiro. Então hoje o conteúdo vai ser bem básico, mas vai ser super, hiper, mega, ultra importante. Como vocês sabem, os conteúdos aqui são profundos e não vai ser 5 diquinhas qualquer para o sucesso financeiro. Vão ser dicas baseadas no meu aprendizado de controle financeiro, de sucesso financeiro e baseado também nas orientações financeiras que eu faço há mais de 10 anos para centenas de pessoas. Hoje eu vou falar para você sobre a 14ª tática de enriquecimento do rei Salomão. É a seguinte: a riqueza do ter é derradeira. Derradeira quer dizer que ela acaba. O que significa derradeira, Michael Lima? Derradeira quer dizer que ela acaba, né? Mas, porém, no entanto, todavia, a riqueza do ser é eterna. Por que será que a riqueza do ter é derradeira e a riqueza do ser é eterna? Para pensar o seguinte: a gente, muitas vezes, quando vai falar com uma outra pessoa, a gente tem um certo costume. Ah, eu tenho uma casa de 3 quartos, né? Um exemplo aqui, né? Ah, eu tenho uma BMW. Ah, eu tenho faculdade de medicina e pós-graduação em Harvard. Sabe o que você tem? Nada. Por quê? Porque a riqueza do ter, vou colocar na tela de novo para ficar bem claro. A riqueza do ter, ela é derradeira. Ela é algo que acaba. Os seus bens materiais, os seus títulos. Porém, a riqueza do ser, o que você é, essa riqueza é eterna. Essa riqueza ela não acaba. Mesmo que você morra, mesmo que tudo que é de riqueza financeira, material acabe, o ser nunca acaba. O João de Souza, sei lá, né? Ele foi um ótimo esposo e os filhos observaram isso. E isso vai perdurar por gerações. Não é verdade? O João é só um exemplo, né? O João de Souza, ele tinha 10 milhões de reais. E os filhos pegaram e acabaram com tudo. Então, o ter, ele é algo que acaba. É algo derradeiro. Agora, o ser, por exemplo, o seu conhecimento, aliás, parabéns. Eu gosto de dar parabéns para quem está aqui comigo. O seu conhecimento faz parte da riqueza do ser. O conhecimento ninguém tira de você. Pode tirar tudo de você, mas o conhecimento ninguém tira de você. Michael, mas se tiver um problema mental, mas aí é uma situação específica e não é uma situação comum, né? O conhecimento ele faz parte da riqueza do ser. Dito tudo isso, existem algumas lições de Salomão que nos ensinam a ter sucesso financeiro. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre regras para ter sucesso financeiro e ter sucesso financeiro com as regras do ser e não com as regras do ter. Tá? Estão percebendo a diferença, né? E eu vou ler um trecho de Provérbios, que ele foi escrito aproximadamente 3.000 anos atrás e que, infelizmente, eu sempre costumo dizer que a humanidade ainda não entendeu esses conceitos de provérbios. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. É só esse conceito de provérbios para hoje. Então, o que será que isso quer dizer, né? Salomão disse então que existem pessoas que se fazem de rico, só que não tem coisa nenhuma. Será que você é esse tipo de pessoa? E ele disse também que existe um outro tipo de pessoa que se faz de pobre, porém tem muitas e muitas riquezas. Qual dessas duas pessoas você acha que você é? Né? Não precisa responder, mas é pra gente analisar, é pra gente pensar. Conheço muita gente nessa primeira categoria. Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa alguma. O cara chega lá na frente um exemplo, tá? Da Torre Eiffel e plac, né? O cara vai lá, compra um carro novo e redes sociais. A vida é mais feliz quando você consegue
conquistar as suas, sei lá, os seus planos, né? E coloca aquela frase e todo mundo curte. Não estou dizendo que isso é errado, até porque a riqueza, o dinheiro, é para a gente ter mais qualidade de vida. Mas cuidado, cuidado, porque Salomão não diz que é errado. Ele cita um fato, ele não fala, ó, vai morrer se fazer isso, mas ele cita um fato. Há alguns que se fazem de ricos e não tem bostica de rica, não tem nada. Muito comum isso. E há outros que se fazem de pobres e tem muitas riquezas. Então tem que cuidar. Também não adianta a gente se fazer de pobre, né? Enfim, não sei bem qual que é o sentido que ele queria dizer, mas eu acho que, de repente, você talvez deixar de ajudar alguém. Nesse momento, por exemplo, tem pessoas passando fome. Isso é muito triste. Será que você não pode ajudar com um pacote de arroz? Por mais que as coisas estão caras no mercado, é um exemplo aqui, tá, pessoal? Baseado nessa leitura, né? Inclusive, vou colocar na tela de novo para você. Será que você não pode ajudar, né? Ou você tem que se fazer de pobre, porém você tem muitas riquezas? Eu acho que um pacote de arroz e uma pitada de sal já dá para fazer uma comidinha, né? Não é uma carne, não é uma picanha, não é, enfim, uma costela. Eu nem gosto, né? Assim não é que eu não gosto, eu nem sou um adepto de carne, né? Mas eu estou citando esse exemplo porque o brasileiro gosta muito, né? Principalmente de picanha e tal, né? Enfim, não é uma picanha, mas um pacote de arroz? Um pacote de arroz? Será que você não pode ajudar? Para alguém não passar fome? É um exemplo. Então, eu acho que você não deve nem se fazer de pobre. Ó, vou colocar na tela de novo. Segunda parte. Eu acho que a gente não deve se fazer de pobre e também não deve nem se fazer de rico. Nós temos que ser o que nós somos. Quanto mais você é o que você é, mais as pessoas acabam gostando de você. Isso tem a ver com isso que eu acabei de dizer agora. Às vezes a gente quer agradar, né? Ah, quero agradar meu pai, quero agradar minha mãe, quero agradar minha esposa. Você acha que a gente casa para fazer a esposa feliz e a esposa casa para fazer o marido feliz. Mas saiu ali do contexto familiar, né? A gente não tem que ficar agradando todo mundo, não. Se você é rico e vai viver dentro das suas condições. Se você é pobre, né? Não é de uma forma pejorativa, vai viver também dentro das suas condições. Nem o exagero para um lado e nem o exagero para o outro, eu acredito que ele é benéfico. Beleza, galera? Então eu quero saber de você o seguinte, voltando lá no ter e no ser. O que é melhor? Será que é melhor você ter muitos bens? Ou será que é melhor você ser muito sábio? Então procure cuidar com essa diferença, tá? O ter, ele pode ser uma consequência. Aliás, o ter, ele não pode ser. Ele é uma consequência do ser, daquilo que você é, daquilo que você planeja. E por isso que hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Então vamos lá, vou falar sobre as 5 regras para você ter sucesso financeiro. Eu vou anotar isso, tá? Vou fazer anotações aqui no quadro branco e vou colocar o quadro branco na tela agora. Regra número 1. Parece clichê, mas é super, hiper, mega, ultra importante. E a gente vai evoluindo. Vamos começando devagarzinho e vamos evoluindo. Regra número 1. Gastar menos do que você ganha. Salomão, ele ensina que você deve gastar no máximo, se você ganha 10, você deve gastar no máximo 9. Salomão ensina isso. Inclusive nesse livro, se você tiver interesse de ler, esse livro aqui, ele é um livro pequeno. Michael, por que tá no pacote? Para conservar, né? Para não ficar com cheiro de mofo, né? Então depois que a gente lê e faz o resumo, a gente coloca no pacotinho, porque eu não vou ler todos os livros ao mesmo tempo, né? Então nesse livro aqui, ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele é bem bacana, ele fala sobre isso, que você deve gastar no máximo, se você ganha 10, deve gastar no máximo 9. No máximo! Não é que você tem que gastar 9. Então, gastar menos do que ganha é de super, hiper, mega, ultra importância. Parece clichê, mas não é. Às vezes você não sabe quanto que você ganha, ou até sabe, mas na maioria das vezes você não sabe quanto que você gasta. Ah, eu sei, eu gasto, sei lá, R$400 no mercado. Vai vendo. Vai vendo que você gasta só isso. Tem certeza que você gasta só isso? Você está anotando? Então a gente tem que saber, e a gente vai aprender hoje como que a gente faz para gastar da forma correta. Mas é o simples que não é fácil. Tem coisas que eu costumo falar, é simples. Não é porque é simples que é fácil. É simples. Eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Extremamente simples. Mas será que é fácil?
né? Fala aí pra mim o que você acha. Eu acho que não é uma coisa fácil, né? Porque os nossos desejos de consumo são infinitos. Agora, os valores que nós ganhamos, eles são finitos, né? Podemos dizer isso. Beleza, galera? Então vamos pra frente. Sem mais delongas, vamos para a regra número 2. E a regra número 2 é muito interessante. Na regra número 2 eu quero dizer o seguinte. Eu vou chamar a regra número 2 de limite de gastos do governo. Nossa, Michael, como assim? Como que você vai chamar a regra de limite de gastos do governo? Eu acredito que o fato de nós não termos uma educação financeira adequada, isso faz com que os nossos representantes políticos façam o quê? Eles também não têm uma educação financeira adequada. E até pouco tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, o político podia gastar mais do que ele arrecadava. Era uma coisa extremamente absurda, né? Só que o que acontecia? O governo fazia obras e, enfim, né, se reelegia com aquelas obras ali, se vangloriava, colocava uma plaquinha, aquela coisa toda. Obra feita pelo governo X, obra feita pelo governo Y. Eu não estou falando de nenhuma bandeira política específica, mas eu não sei se você concorda, mas infelizmente eu acho que o reflexo da política, né, o reflexo da economia, né, que gerido pela nossa política, é o reflexo da nossa sociedade. Então as pessoas que chegaram lá, elas não tinham educação financeira. Horas, como que um governo vai gastar mais do que arrecada? Isso para não falar em roubo, né, em furto, em um monte de coisa. Isso daí é falta de caráter, isso aí é outra coisa. Eu estou falando que ele gasta mais do que ele arrecada. Gastava, né? Até que foi implantado o teto de gastos, né, ou o limite de gastos do governo. E claro, isso também é antiético. E eu quero falar para você, deixa eu ver se eu vou achar esse livro. Tá aqui, tá bem fácil. Nesse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre isso. Ele fala que os políticos não têm educação financeira. Gente, o Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele tá falando dentro de uma realidade americana. Cara, se nos Estados Unidos, o Robert, se o Robert acha que nos Estados Unidos eles não têm educação financeira, quiçá no Brasil, quem dera no Brasil. Se o governo observou isso, se ele que demorou tanto para observar isso, será que você já observou que você tem que fazer um limite de gastos? Então você que é o líder dessa parada, lidera essa parada aí. Lidera essa parada aí, investidor. Lidera essa parada aí, investidora. Então você tem que definir, e aí a gente vai conectar já com a regra número 3, tem que definir um teto de gastos da sua casa. Teto de gastos do seu lar. Teto de gastos da sua carteira. Se você não definir um limite, né, um teto de gastos, você não vai evoluir economicamente. Se até o governo fez isso, então você tem que fazer. Vamos ter que impor limites de gastos na nossa vida financeira. E aí a gente conecta então com a terceira regra. E essa terceira regra eu vou detalhar ela um pouquinho mais. Inclusive vou dar um espaço a mais aqui. A regra 3 então é orçamento. Eu vou deixar a regra 2 com esse nome, tá, pessoal? Limite e teto de gastos do governo. Para a gente lembrar que se até o governo impôs um teto de gastos, por que você ainda não fez? Até o governo que as coisas são mais onerosas, né, a burocracia, então as coisas são mais atrasadas para acontecer. Então na sua vida, basta você tomar uma decisão. Basta você dizer, chega. Tá? Então a regra 2 vai ficar com esse nome, para você lembrar disso. Limite, né, ou teto de gastos do governo. Então a regra 3 é orçamento. Gente, essa parte é muito importante. Eu já abordei algumas vezes e a gente vai voltar nela. Como que a gente faz para definir um teto de gastos? No caso aqui é do governo, mas você vai levar para a sua vida pessoal. Fazendo as suas regras, o seu orçamento. Então o governo tem um teto de gastos e o governo tem um orçamento. E como que você vai definir o seu orçamento? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz quando você recebe o salário. Michael, paga as contas. Tá errado. Primeira coisa que você faz é investimento. Primeira coisa que você faz é investimento. Isso tá, inclusive, nesse livro aqui. Ele ensina aqui O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Esse é um livro maior, tá? Se você for ler,
Eu não vou ficar citando o livro a live toda, tá? Mas se você for ler, desses 3 livros aqui, eu começaria por esse, ó. É um livro menor, não sei se você dá bola para tamanho, eu não dou, mas né? Não sei como é que é a tua gestão de tempo. E é um livro mais fácil de entender, tá? Então eu leria primeiro esse, Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Depois eu leria Pai Rico, Pai Pobre. E depois eu leria O Investidor Inteligente. Então, primeira coisa, investimento de longo prazo. O que é investimento de longo prazo? Eu quero que todo mundo que está aqui comigo aprenda a investir para conquistar a liberdade financeira. O que é liberdade financeira, Michael Lima? Liberdade financeira é você ter um contingente de dinheiro e os rendimentos desses seus investimentos, né? Os rendimentos, a rentabilidade, pagar suas contas mensais. Para você não precisar trabalhar. Existe um outro mundo, né? Existe um mundo em que você trabalha 8 horas e você produz, sei lá, X, você produz 100 mil reais por mês, por exemplo, para o empresário, né? Isso não é uma regra, tá? Eu estou fazendo uma conta aqui muito simples. Só que você recebe quanto? 100 mil? Não, né? Você recebe 10, porque se ele te pagar 100 mil, ele quebra. Não é tão uma disparidade tão grande assim, talvez. Mas, poxa, é só essa forma que existe de eu ganhar dinheiro? Você trocando a tua hora trabalhada por dinheiro? Não. Existe a forma de você saber fazer gestão financeira, de você investir, acumular um dinheiro para pagar suas contas. Porque a maioria das pessoas trabalha para pagar as contas. Então, quando você tem um contingente investido que começa a pagar uma continha de água, uma continha de luz, um condomínio, um aluguel, né, um carro novo, enfim. Aí você está começando a atingir a sua liberdade financeira. Então a primeira coisa que você faz, né, no orçamento você tira 10% do total que você recebe para investimentos de longo prazo, tá? Que é dentro desse exemplo que eu te falei. Investimento de médio prazo. O que seria investimento de médio prazo? Vamos colocar 10% também, tá? E aqui essa conta vai ter que fechar 100%. Mas você vai ver que vai ter uma coisa especial aqui. Não vai fechar 100% de cara, porque você vai ter que adaptar de acordo com a sua realidade. Então, investimento para médio prazo seria investimentos para daqui a 2 anos, daqui a 2 a 5 anos, por aí. Tá? E se você viu a live que eu expliquei que é curto, médio e longo prazo, você já sabe que médio prazo é essa faixa de 2 a 5 anos. Longo prazo é acima de 5 anos, tá? Então o que você pode precisar no médio prazo? Você pode precisar de uma casa nova, talvez. Pode ser um investimento mais alto, né? Pode precisar trocar o carro. Quem depende de carro, né, vai ficar toda a vida com o mesmo carro? Você que sabe, né? Enfim, eu acho que carro velho acaba dando manutenção, você acaba perdendo tempo, mas aí vai de cada um. Mas pode ser um investimento para médio prazo, para comprar um carro, por exemplo. Ou para médio prazo, para, sei lá, comprar roupa nova, né? Pode ser, pode, né? Se você comprar roupa a cada 2 anos, homem acho que faz isso, né? Mulher compra em um prazo menor, talvez. Para médio prazo, então você separa numa continha, num outro 10%, tá? Não deixa junto. Se você deixar tudo na mesma caixinha, você vai pensar que você tem mais dinheiro do que você tem. É importante que esteja em caixinhas separadas. Caixinha aqui é teoria, tá? Não é para pegar o dinheiro e colocar dentro de uma caixinha, literalmente, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que mais que eu tenho em orçamento? Reserva de prosperidade financeira. Gente, reserva de prosperidade financeira é algo um pouquinho mais avançado. E eu não vou trazer esses conceitos já. Mas a reserva de prosperidade financeira, ela inclui a reserva de emergência, inclui a reserva de oportunidade. E aqui vai depender de cada um. As pessoas estão me respondendo quando elas entram lá no Facebook, uma boa parte delas já fez a RE. O que é RE, Michael Lima? RE é a reserva de emergência, tá? Então, se você já tem a reserva de emergência e já começou a reserva de oportunidade, a reserva de emergência é o mínimo de 6 meses do seu custo mensal, no mínimo, tá? E a reserva de oportunidade é quando começa a ultrapassar esses 6 meses, chega a 24 meses, a 30 meses, aí a gente já começa a chamar de reserva de oportunidade. E todo esse contexto eu chamo de reserva de prosperidade financeira. Por quê? Porque se tu ficar toda a vida fazendo só reserva de emergência, o que vai acontecer? Meu Deus, aconteceu uma emergência! Porque você está se programando psicologicamente para que tenha emergências, tá? Então por isso que a própria reserva de emergência você já pode chamar de reserva de prosperidade financeira,
tá? Então eu não vou deixar nenhum percentual aqui, eu vou deixar em branco, porque eu não sei se você já fez a sua reserva de emergência ou se você ainda não fez. Educação, a gente viu que o Benjamin Franklin falou que quem investe em educação, os investimentos em educação rendem os maiores juros. E, gente, esse 10% da tua renda bruta vai render e muito, tá? E muito. Mas, Michael, R$1.000 de educação. Eu já comentei com vocês que eu aplico aproximadamente R$5.000 por mês em educação. Aproximadamente, às vezes mais, às vezes menos. Tem dado mais até. Meu Deus, mas 5 mil, Michael? Você faz alguma faculdade de odontologia? Não. Claro, né? Se fosse uma faculdade de medicina, iria mais, né? Nem sei quanto que iria, mas acho que uns R$10.000, provavelmente. Não, é educação, tá? Não estou falando de... A faculdade também seria educação, claro. Mas estou falando de educação. Educação financeira, educação para inovação. E quando você começa a mudar, começa a aprender algumas coisas, você consegue... esse valor que você investe aqui, ele acaba multiplicando muitas e muitas e muitas vezes. De verdade. Torrar, vocês sabem o que é o torrar? Eu coloco 10% para torrar, tá? Então se você ganha R$3.000, 10% é R$300, por exemplo. Então esse é para você passear, para você comprar sorvete, para você ir no cinema. Tem que ter um valor, eu gosto que tenha um valor, só que lembre que a gente está definindo um teto de gastos. Então você definiu um teto. Só que é um valor que você vai pegar e falar, cara, esse dinheiro aqui é para gastar. Isso dá uma sensação boa também, tá? Isso dá uma sensação positiva. Essa é a metodologia que eu utilizo, tá? E agora, por último, mas não menos importante, as necessidades básicas. E aí sobrou aqui 60%. O que é necessidade básica? É o básico para você sobreviver. Então você precisa pagar conta de água, luz, condomínio, internet, comprar comida, né? Alimentação, necessidades básicas. E aqui você já consegue ver o seguinte, mas Michael, as minhas necessidades básicas, eu estou gastando mais de 60%. O que está acontecendo? Está acontecendo que você está fazendo alguma coisa errada, né? A conta não está fechando, não é verdade? A conta não está fechando. Se você está gastando nas necessidades básicas todo o seu salário, então o seu orçamento está descontrolado, tá? Então essa é uma regrinha que você pode utilizar para definir aí o seu limite, o seu teto de gastos. É uma regrinha simples. Eu sugiro que vocês printem essa tela ou peguem o PDF que eu vou mandar lá no Telegram e utilizem essa regra para a vida de vocês. Michael, eu posso adaptar? Eu posso fazer alguma coisa diferente do que você falou? Pode, tá? Pode adaptar de acordo com a sua realidade. Só que é o seguinte, tá? Não é para alterar demais. Por exemplo, se você ainda não fez a reserva de emergência, você talvez pode mexer aqui, ó, investimentos de longo prazo. É uma sugestão agora, tá? Você vai colocar aqui 7,5%, médio prazo 7,5%, e aí sobrou 5%. Na verdade, você teria que fazer a sua RE primeiro, né? Teria que melhorar isso aqui, tá? Vou separar... Ou você começa por aqui, ó, 20% para RE. E deixa esses daqui para segundo plano. É uma sugestão também, tá? Aí você adapta, né? Se você ainda não fez o comecinho, ainda não começou a investir, não fez reserva de emergência, aí eu prefiro que você foque aqui. Beleza, galera? Vamos para frente? São 5 regras, então vamos agora para a 4ª regra para você ter sucesso financeiro. Então vou anotar aqui para você, regra 4 é anotar. Michael, é só isso? Tá de brincadeira comigo, né? Anotar? Vai vendo, vai vendo. Acompanhe o que eu vou te falar agora. Aonde que eu anoto o controle de gastos? Gente, eu anoto no Excel, tá? Eu anoto no Excel. Inclusive pode ser aquele Excel online, né? Como é que ele chama lá do Google? Google Documents, lá, né? Pode ser esse também, que daí você consegue usar no celular, no computador, qualquer lugar que você está e atualiza, né? Por exemplo, eu quero eu e minha esposa anotar os gastos. Então pode a esposa e o marido utilizar a mesma planilha, por exemplo. É uma vantagem. Ou no Excel, mas ele fica em offline e aí você tem que salvar o arquivo manualmente. Então onde anotar o controle de gastos, né? Para a gente fazer o nosso teto de gastos. Você pode anotar no papel, tá? Então simplesmente com papel e caneta já está valendo. Não precisa de nada complexo. Não precisa, tá? Não tem necessidade. Pode ser algo extremamente simples. Então a primeira opção é papel e caneta. Outra opção para você anotar, Excel, que é a opção que eu utilizo, tá? Excel é uma planilha, né? Aplicativo, tem vários aplicativos.
Outra opção, cartão de crédito. E essa é uma forma que eu também utilizo. Gente, cartão de crédito. Eu vou escrever uma coisa aqui, verificar limite. Como assim, Michael, verificar limite? É bastante possível que isso assim, gente, para ser definido o limite do cartão de crédito, é feita uma análise. E essa análise é chamada de análise de controle de risco. Tá? Cada banco chama de um jeito, mas é análise de risco de crédito, né? Aliás, esse é o nome que eu queria, é o nome mais comum, análise de risco de crédito. Porém, se você ganha um salário de R$2.000, isso é uma regra bem geral, tá? Não é que vai valer para todo mundo, tá? É uma regra bem simples, é só para você ter uma base. Se você ganha R$2.000, o teu cartão de crédito vai ter ou 1.000 de limite, ou 2.000, ou 4.000. Então ele vai ficar entre o teu salário, a metade dele e o dobro dele, tá? Tem casos esporádicos? Sim, eu conheço, né? Tinha um colega meu até que ele ganhava R$10.000, é uma boa remuneração para o brasileiro, R$10.000 é uma ótima remuneração para a realidade do brasileiro, e o limite dele era 30. Conheço gente que não ganha nem R$10.000 e também tem o limite de 20 e 30 mil. Então, gente, fica muito atento à questão do limite, tá? Como que você faz o controle pelo cartão de crédito? Se você compra tudo pelo cartão de crédito, você acaba imprimindo a fatura e na fatura você consegue verificar e anotar os seus gastos. Eu faço uma reconferência dessa forma, tá? Eu já fiz o controle só pelo cartão de crédito, né? E aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Outra opção, vamos para frente, gente. Vamos para frente porque lá atrás vem gente. Outra opção, se você não se dá bem com o cartão de crédito, é com o cartão de débito também, tá? Débito. Cartão de débito também é uma boa pedida, né? Você consegue anotar tudo pelo cartão de débito. Comprou tudo no débito? Show de bola. Tá? Não tem problema nenhum. Então, dica: não importa a maneira que você faça o controle, desde que tenha controle. Outra coisa, dica 2. Existem sites, se você utiliza o cartão de crédito, para você trocar por milhas aéreas, tá? E assim, gente, vale a pena, tá? Então, sites para trocar, eu falei que ia dar dica de sites. Então, vai começar agora algumas dicas de sites para você ganhar dinheiro. Site para trocar milhas aéreas. Gente, tem vários, tá? Mas eu vou passar uma listinha aqui para você. Tudo Azul, Smiles e pontos múltiplos, né? Acho que esses são os mais comuns, né? Então, Smiles é um outro site também. Michael, o que é milhas aéreas? Só voltar aqui um pouquinho. Quando você utiliza o cartão de crédito, tem uma grande vantagem que é você trocar os pontos do cartão, né? Por exemplo, por milhas ou até mesmo por dinheiro, tá? Então, eu vou colocar também sites aqui para você trocar por dinheiro. Agora, não vale a pena, deixa eu repetir mais uma vez, não vale a pena pagar tarifa de cartão de crédito. Mas, Michael, eu pago, eu quero ter um cartão Black, né? O Black geralmente é renda acima de 7 mil, se não mudou, 7, 8, tem banco que é 15. Eu quero ter um cartão Black. Quantas vezes eu trabalhando no banco, as pessoas falam, meu amigo tem um Black. Eu falava, beleza, é R$400 por ano a tarifa, pode ser? Pode. Tarifa é R$600, pode ser? Pode. A pessoa não dava bola para tarifa. Mas você, investidor, tem que dar bola. Não pague tarifa, tá? Vai lá e liga. A primeira anuidade, às vezes é gratuita, negocia, fala que vai cancelar. Tá? Não vale a pena, tá? Não vale a pena pagar tarifa. Smiles e pontos múltiplos, né? Então, www.pontosmúltiplos.com.br. Eu vou conferir esse site bem certinho, beleza, galera? Tem gente que tem alguns R$1.000 lá e não usa, tá? Usa as milhas, troca, não custa nada. É um dinheiro que tá parado lá. Então vale muito a pena, tá? Agora, eu não vou viajar de avião, eu não gosto de viajar. Então você pode vender também, tá? Então tem sites para você vender as milhas. Vou colocar alguns aqui, Max Milhas, inmais.com.br e o Hot Milhas, né? Então se você usa cartão de crédito, usa esses sites aqui para você ou trocar, né? Fazer uma viagem. E assim, se você tem toda a pontuação, vale bastante a pena. Se tem uma parte em pontuação e uma parte em dinheiro, normalmente não tem valido a pena, tá? Aí você tem que analisar. Agora você pode vender também e transformar em dinheiro. E aí, eventualmente, tem promoção. Ah, se você transferir para Smiles, você ganha 60%. Se você transferir para, sei lá, Max Milhas, você ganha 100%. Então fica atento a essas promoções e você acaba ganhando mais pontos, tá? Gente, já que eu tô falando de sites, eu falei que hoje eu ia dar dicas de site para ganhar dinheiro. Então esses são sites para ganhar dinheiro, beleza, galera? E dica de sites para economizar, tá? Então eu aproveitei o barco e eu vou trazer sites aqui para pesquisa de preços. Então nós temos o Zoom, é uma opção. Ah, eu quero comprar um sapato novo. Ah, eu quero comprar uma mochila. Ah, eu quero comprar... Cara, vai no site e pesquisa. Às vezes você consegue comprar mais barato, né? E aqui você pesquisa
em vários outros sites. Ao invés de, eu vou no Magazine Luiza. Cara, mas tudo bem, nada contra a Magazine Luiza, mas utilize esses sites, porque esses são sites que automaticamente eles fazem a pesquisa para você. Então por que não economizar? Não é verdade? Eu quero comprar um celular novo. Use esses sites. É a dica do Maico Lima. O Submarino também é legal, Pão de Faro e Buscapé. Eu sei que tem outros aí, mas eu estou dando as dicas do que eu utilizo e acredito que pode facilitar para você também. Então vamos para frente. E a regra 5 é o seguinte, espero que não esteja acontecendo com você, mas estou endividado, né? Ou endividada. O que eu faço? Socorro, Mike. Estou endividado, né? Ou estou endividada. O que eu faço para chegar ao tema da aula de hoje, que é ter sucesso financeiro? Primeira coisa que você pode fazer, tá? Já vou falando e anotando aqui. Trocar dívidas caras. Primeira dica é trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. Negocie, converse com seus credores. Dá uma olhada no que você pode fazer aí, né? Negocia para reduzir juros e para reduzir o valor da parcela. Nessa ordem, eu prefiro primeiro reduzir juros. Primeiro reduz os juros e segundo reduz a parcela para que você não fique descapitalizado. Isto é, que você, né, não fique sem dinheiro. E, gente, o que mais você pode fazer? Se você não está nessa situação aqui tão complicada, você verifica o seguinte, que daí tem muita gente que está aqui. Analisar dívidas comuns. O que são dívidas comuns, Michael Lima? Dívidas comuns são as dívidas do cartão de crédito, tem que cuidar com elas, né? Observe que... Michael, o que você está falando, Michael? Eu estou falando as 5 regras para você ter sucesso financeiro. E a regra 5 é: estou endividado, o que eu faço? Então eu falei que você pode trocar dívidas caras, negociar. E o terceiro ponto, analisar dívidas comuns. Porém, por exemplo, dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial. Estou usando só um pouquinho, né? Cara, esse limite já está na tua conta, muitas vezes você usa e nem percebe, tá? Então essa é uma dívida que você tem que cuidar, né? Tem que cuidar muito. Que outro tipo de dívida comum? Dívida do carro, né? Analisa, tá? Essas dívidas. Dívida da casa. Será que você não está pagando a parcela muito alta do carro ou da casa? Dívida de escola. Não, Michael, minha filha vai estudar em escola particular. Não vou colocar eles em escola pública. Então, aí você tem que ver como que você faz daí. Então, vou voltar para mim aqui agora. Essas foram as 5 regras para ter sucesso financeiro. Então você viu um monte de dica aqui, um monte de informação importante. Gente, eu vou dar para vocês uma novidade, tá? Uma regra bônus. E aí que vem essa parada em inglês aqui. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Para ficar bem bacana aqui, tá? E a regra bônus vai ser a seguinte. O que seria a regra bônus? Existe um cara, e esse cara ele é chamado de Warren Buffett. Eventualmente você ouve eu falando dele aqui. E o Warren Buffett, ele é o maior investidor do mundo. Ele está atrás do cara da Tesla, do Jeff Bezos, eles ultrapassaram. Ele já foi o mais rico do mundo também, mas ele não fala assim, eu sou o mais rico do mundo. Não é isso que é legal. O que é legal do Warren Buffett é a inteligência que ele tem com a gestão financeira, porque ele, além de ser um dos 10 caras mais ricos do mundo, ele é o maior investidor da história, o maior investidor do mundo. Né? Michael, o mais rico do mundo não é Salomão? Sim, se você considerar desde aquela época, aí é Salomão, né? Mas no contexto atual, o cara que está vivo, né? O cara que nasceu em 1930 e ainda está vivo e com a cabeça muito boa é o Warren Buffett. Gente, o Warren Buffett, ele publica uma carta para os acionistas da Berkshire Hathaway. O que é esse palavrão, Michael? Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett. E essa carta que o Warren Buffett publica é uma carta recheada de conhecimento sobre o mundo dos investimentos. Então os investidores de valor, os investidores do mundo todo acompanham essa carta anual que o Warren Buffett publica, né? Para os investidores. Mesmo quem às vezes não investe ainda na Berkshire Hathaway, os investidores do mundo todo acompanham porque essa carta vem recheada de conhecimento. Essa carta é em inglês, o Warren Buffett é americano, e eu peguei uma pequena parte dessa carta, de uma das cartas, uma carta que foi escrita em 1977,
que é a carta mais antiga que está disponível lá no site da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, né? É a carta mais antiga que eu achei, foi a primeira que eu peguei lá, e tem algumas informações bem bacanas ali, bem importantes, e eu quero trazer para você, tá? Porque isso vai ser então regras bônus para você ter sucesso financeiro baseado, né, no que o Warren Buffett diz para nós. Beleza, galera? Então eu vou colocar a carta na tela, inclusive já está na tela, mas acho que é melhor eu tirar o vídeo. Vai aparecer umas palavras em inglês, se você não está familiarizado, não tem problema, tá? Inclusive eu vou falar, eu vou reduzir aqui, eu vou falar, e eu já vou aproveitar para colocar também a tradução, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Basicamente, deixa eu dar um começo aqui. Basicamente, nesse pedaço dessa carta que eu vou passar para você aqui, ele fala como que ele, o maior investidor do mundo, faz para escolher os investimentos. Tá? Basicamente é isso que ele faz. Então agora sim vou colocar na tela novamente para você. Então nós queremos investimentos. Ele está falando, o Warren Buffett está falando como que ele faz para escolher os investimentos. Tá? Então isso aqui é muito legal. Então ele fala o seguinte: nós queremos investimentos que sejam, primeira coisa, que sejam fáceis de entender. Então olha só que interessante. Investimentos que sejam compreensíveis. Investimentos que sejam fáceis de entender. Com perspectiva de longo prazo. Quem está falando é o Warren Buffett, não sou eu também falo, né? Porque a gente aprende com quem sabe, não é verdade? Então, com perspectiva de longo prazo, favorável a longo prazo, né? Perspectiva de longo prazo favoráveis. Terceiro ponto, então ele está falando aqui 4 pilares, tá? Eu não falei isso, tá? Ele está falando de 4 pilares de como ele escolhe os investimentos. Então ele quer investimentos que sejam simples de entender, com perspectivas de longo prazo favoráveis, esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, ele fala aqui que seja gerenciado por pessoas, olha que legal, gente, que seja gerenciado por pessoas honestas e competentes. Olha só, gerenciados por pessoas honestas e competentes. E eu já vou te dizer como que você leva isso aí para a tua realidade, tá? Competentes. E o quarto pilar, são 4 pilares que o Warren Buffett falou nessa carta de 1977, que ele utiliza para fazer os investimentos, né, da Berkshire Hathaway, da empresa dele. E a empresa dele é uma holding, né? Isto é, uma empresa que tem outras empresas. E o quarto ponto é que tenha um preço atrativo, né? Então que esteja disponíveis a preços atrativos. Então esses são basicamente os 4 pilares. Quero fazer o seguinte, eu quero falar de cada um desses pilares de uma forma bem prática aqui, para ficar claro para você, tá? Então o primeiro pilar, ele fala que os investimentos têm que ser compreensíveis. Gente, adianta alguma coisa você investir naquilo que você não sabe? Não. Invista naquilo que você entende, tá? E eu vou colocar uma dica aqui. A dica é o seguinte: você consegue explicar para uma criança? Meu filho, eu estou investindo na Bolsa de Valores, eu me tornei um sócio dessa empresa. Meu filho, eu estou investindo no Tesouro Direto, eu comprei títulos públicos federais do governo. Se você consegue falar isso que eu falei agora, então você consegue explicar com uma criança. Tá? Isso eu já estou traduzindo e levando aí a carta do Warren Buffett dentro da sua realidade, tá? Dentro do que você deve preconizar aí para sua vida financeira. E isso vai complementar aquelas 5 regras para você ter sucesso financeiro. Gente, o segundo pilar, ele fala que com perspectiva de longo prazo favoráveis. O que significa isso? Significa o seguinte: investimentos de longo prazo. Para de querer ficar pensando em ficar rico da noite para o dia. Todo mundo quer ficar rico da noite para o dia. E passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, e isso não acontece. Então a gente tem que começar a pensar também no longo prazo, segundo o segundo pilar das escolhas dos investimentos do maior investidor do mundo. Então, segundo pilar, investimentos de longo prazo. Gente, o Warren Buffett, ele nasceu em 1930, tá? Warren Buffett nasceu em 1930. Então, em 1977, que foi quando ele escreveu essa carta,
ele tinha 49 anos. Acerta essa conta, não? 47, né? Então Warren Buffett tinha 47 anos em 1977. Ele já tinha 47 anos. E ele estava falando em ter investimentos para longo prazo. Eu não sei se você já tem 47, se você tem 57, ou se você tem 67. Mas o fato é que ele ainda falava em investimentos para o longo prazo. Outra coisa, gente. O investidor de valor, em inglês, é chamado de Value Investor. Somos nós, tá? Nós somos Value Investors. Isso é um conceito novo que eu estou trazendo para você, que em português significa investidor de valor. O que é o investidor de valor, Michael Lima? Investidor de valor é uma pessoa que não investe de qualquer jeito. É uma pessoa que busca conhecimento financeiro, tá? Então nós somos Value Investors, em inglês, né? Em português nós somos investidor de valor. É um novo conceito que eu vou começar a falar aí para vocês. Isso é muito importante também. O investidor de valor, gente, eu quero dizer para você que ele não se comove com as altas e baixas do curto prazo. Altas e baixas do curto prazo. Beleza, galera? Terceiro pilar. Vamos para frente, para a gente finalizar aqui. Para a gente finalizar com chave de ouro. Terceiro pilar, ele fala que gerenciados por pessoas honest people, pessoas honestas e competentes. Então, para a gente trazer para a nossa realidade, quando você vai investir, você vai pensar o seguinte: os investimentos que você está fazendo estão pautados na honestidade ou estou, vou colocar entre aspas aqui, investindo, e o brasileiro gosta disso, em uma pirâmide, por exemplo, tá? Então presta atenção nisso. Geralmente pirâmide não tem nada a ver com ser um investidor de valor. Geralmente pirâmide não tem nada a ver com ser um investidor de valor. Então cuidado, fica atento ao terceiro pilar. Estou trazendo para a tua realidade aqui. Os investimentos são pautados na honestidade ou você está investindo, entre aspas, em uma pirâmide? Muito comum, tá? Não faça isso, gente. E o quarto pilar, e aí não sou eu que estou dizendo, é o Warren Buffett, ele fala aqui com preços muito atrativos, né? Então, como que você leva isso para a sua realidade? Quando você analisa um investimento de renda variável, tá? O que é renda variável, Michael? Esse é um pouquinho mais complexo, né? Eu ensino lá no método Começar a Investir. Renda variável é bolsa de valores, tá? Então, 2 pontos aqui. Quando você analisa um investimento para você investir na renda variável, o preço desse investimento, ele é atrativo? Michael, eu ainda não invisto na renda variável. Eu invisto só na renda fixa. Como que eu levo isso para a minha realidade? Vamos lá. Quando você analisa um investimento em renda fixa. Michael, o que é renda fixa, Michael? Que eu esqueci. Renda fixa é um CDB, uma LCI, uma LCA. A própria poupança é renda fixa. Mas eu não aconselho que você fique na poupança, tá? Não faz sentido nenhum. Inclusive, ele não atende o quarto pilar aqui do Warren Buffett, do maior investidor do mundo. Então, quando você analisa um investimento de renda fixa, o que é analisar, Michael? Você leva em consideração a rentabilidade dele? Será que a rentabilidade compensa o risco? Né? Então, quando você analisa o investimento aí da renda fixa, a rentabilidade compensa o risco? Por exemplo, a poupança, né? Já falei várias vezes que eu não considero a poupança segura. Se a poupança não é segura, então logo ela tinha que te pagar uma rentabilidade muito maior do que ela paga hoje. Não é verdade? Vamos lá, voltando para mim. Foi bastante conteúdo, né? Eu espero que realmente você tenha aprendido e fica aí comigo, tem mais um detalhezinho bem importante. Você tenha aprendido as 5 regras para ter sucesso financeiro. Esses conteúdos, eles são mais pesados, tá? Não é, 5 dicas, uhul! Não, se você fazer isso daqui, você realmente vai ter diferença na sua vida, tá? São passos que eu já caminhei e que já fizeram diferença na minha vida. Se funcionou para mim, funcionou para um monte de gente, para médico, pedreiro, carpinteiro, pintor, professor, atendente de farmácia, várias e várias pessoas, inúmeras pessoas. Então tenho certeza que alguma dessas dicas de hoje deve funcionar para você. Desejo para você sabedoria, desejo sucesso e quero fechar com uma frase do Warren Buffett. Se alguém está sentado na sombra hoje, é porque alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. A frase não é minha, a frase é do Warren Buffett. Amanhã eu tenho um encontro com você mais uma vez às 20 horas. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.